Bom dia a todos, meu nome é Luiz Ricardo Oliveira Catunda. Eu vou apresentar os resultados do meu ensaio etnológico intitulado Partilha, Anonimato e Sobrevivência. Foi desenvolvido para uma disciplina de Antropologia 1 na Universidade Federal do Ceará. Esse trabalho ele investiga dinâmicas socioculturais de um grupo de ajuda mútua na cidade de Fortaleza. Desde já, é bom deixar claro que o conceito de sociabilidade deste trabalho se traduz nas formas de convivência e redes de cuidado mútuo. O foco do estudo é o grupo Criança Feliz. É uma célula dos Alcoólicos Anônimos, conhecida como AA, e fica localizado no bairro Bela Vista. O objetivo principal é analisar como o alcoolismo, além de uma questão clínica, é um fenômeno sociocultural que exige uma identidade coletiva e também verificar uma subcultura terapêutica, que tem a sua própria forma de recuperação. Aqui a gente verifica no quadro uma foto e as características de endereço. Nós temos também objetivos bem definidos. O primeiro é o geral, verificar a identidade coletiva, as dinâmicas de reprodução social e os limites institucionais. Pela lógica da análise, a gente verifica como a gente constrói, né, essa identidade, ou como o grupo, na verdade, constrói essa identidade, e também como é que eles colocam para frente as suas próprias dificuldades, o formato de terapia e as dinâmicas ali de receber novos membros ou apenas receber visitantes. E como isso impacta na continuidade do grupo e no tratamento também posterior ao grupo. Especificamente, a gente tem outros objetivos, que é para verificar ou descrever o formato de como a reunião acontece, investigar alguma barreira especificamente sobre as novas filiações, dado que o grupo ele tem 3 membros fixos, que já têm uma idade um pouco mais avançada, que são os veteranos, e vez ou outra eles recebem ou não visitas. Isso não se traduz necessariamente em uma nova filiação, um novo visitante se tornando membro. E por fim, verificar aqui o objetivo do anonimato. Saber como é que o anonimato ele se traduz em um impacto positivo ou negativo, se ele ajuda ou se ele atrapalha. A gente também tem aqui o perfil desses membros. Como foi falado anteriormente, a gente tem aí um núcleo com 3 veteranos com mais ou menos 28 anos de sobriedade. É bom deixar claro que eles são basicamente pessoas comuns de rotação horizontal, ou seja, o AA não favorece, não permite, não pede uma hierarquia vertical, né? Ninguém está acima de ninguém, mas obviamente eles têm funções muito bem definidas, que não só de membros, né? Os membros, na verdade, são todos que estão no grupo autodeclarados. Especificamente, como eles têm que manter o grupo, eles têm funções definidas. É, eles são muito mais próximos de zeladores ou pessoas que guardam essa tradição, essa ética do AA. A fundamentação das teorias que a gente utilizou na pesquisa. A primeira é o difusionismo, né? Aqui é bom deixar claro que é uma corrente de pensamento, né? Um modo de pensar criado ali nos anos 30 nos Estados Unidos, e essa forma de pensar, ela discute basicamente como é que o traço cultural do AA, lá dos Estados Unidos também, veio parar em Fortaleza. Então foi estudado que basicamente a literatura oficial do AA, ela no período de guerra, né, e pré-guerra no caso, auxiliou bastante pessoas com dificuldade com o alcoolismo. E justamente nesse período teve muita importação de literatura dos Estados Unidos para o Brasil. Então se difundiu essa forma de essa literatura para cá. Já o evolucionismo é o estudo que permite a gente verificar estágios de evolução. E a gente sabe que existem alguns estágios, né? Tem uma progressão ali declarada na literatura. Mais para frente a gente vai discutir justamente esse tipo de estágio. E o último conceito teórico é a antropologia da saúde, onde a gente verifica que a percepção de sofrimento, as narrativas dentro desse sofrimento compartilhadas auxiliam a ter um certo controle, um certo sentido, e é justamente ao compartilhar que a coletividade favorece a formação do pertencimento, né, e aquela questão de entendimento de grupo, a consciência de grupo. Bom, vamos à dinâmica dos ritos do AA, né? A gente verifica aqui que as reuniões elas têm um formato misturado. A gente pode dizer que eles primeiro leem a literatura, né? Tem a leitura certinha dos passos, das tradições, dos costumes, que são apenas sugestões, elas não são obrigações. A obrigação ela se dá individualmente, na consciência de cada membro, ou não, né? Mas ainda assim vai ser na consciência de cada pessoa. E isso é espontâneo, isso tem que acontecer de forma espontânea. Como eu disse, não é obrigatório. E essa estrutura, ela tem uma positividade, que é não fazer a obrigação, não ter aquelas questões de
reatividade do seu membro, mas ao mesmo tempo, isso foi percebido que não cativava novos membros fixos, apenas visitantes que vinham de outros grupos, ou visitantes que, no meu caso, eu fui para ouvir, conhecer, mas eu percebi que poucos membros estavam chegando ao grupo como novos membros e se mantendo, né, ou se declarando, por exemplo. Bom, agora a gente vai revisitar a questão dos estágios de progressão do membro de AA, né? Primeiramente, a gente tem a pessoa se declarando, ou se conhecendo, ou se admitindo como uma pessoa que está em caos, uma pessoa que está sofrendo, que está na ativa, na sarjeta, está passando vergonha, desmoralizada, que tem desorganização na sua vida civil, social, a questão psíquica. Todas essas questões elas foram faladas no grupo e a gente percebe que é um estágio que tem que ser passado. E é justamente ao passar desse estágio que a gente chega no estágio de alívio, a pessoa que se encontra no grupo mais consciente, mais entendida da dinâmica do grupo, e ela começa a perceber que ela quer fazer parte disso. Então ela se declara uma pessoa problemática, derrotada, doente, são palavras utilizadas no A. O membro que se declara assim, ele está fazendo, na verdade, uma autodeclaração, e ele está dizendo que ele é legitimamente uma pessoa dona de si novamente, nem que seja naquele momento dentro do grupo. Mas ele, ao dizer isso, ele é dono de si. Não é o álcool que está falando, é ele. E ali, ele, nessa consciência, ele começa a dizer: olha, eu pertenço a esse grupo porque eu quero ser membro, eu tenho o mesmo problema que vocês e é aqui que eu vou me tratar. Óbvio, não é só ali no grupo, né? Ele tem que se tratar durante todo o dia, na sua rotina, na sua vida. Mas a declaração faz com que ele seja é, dono de si e se trate. Né? E o grupo nada pode impedir dele querer ou não ser membro. Ele sempre vai ser membro daquele grupo, ele vai ser, na verdade, aplaudido. Por fim, a gente chega no estágio de estabilidade, que é quando a pessoa já chega a 24 horas conscientes, dia após dia, por semanas, por meses, por anos, enfim, essa pessoa estável em tratamento constante, em vigilância constante e já atuando nos ritos que o A pede, na literatura, nos passos, nas tradições, na sua fala durante o grupo, ele já está em tratamento. E aí ele atinge o último estágio de progressão. A gente agora vai ver um pouquinho da problemática que foi verificada, ou algumas problemáticas, né? A primeira foi a crise de reproduzir esse formato do grupo para novos membros. A gente percebe que tem primeiro, uma grande diferença dos membros mais antigos, que são veteranos, né, que eles têm aí mais idade, são idosos e tal, e pouco eles conseguem atingir novos membros, né, assim, tem uma campanha, uma efetividade, uma propaganda, entre aspas, né, ali dentro do grupo, quando o grupo acontece, parece que não mexe com aquele alcoólatra mais novo, né, aquele alcoólatra que tem um pouco menos de idade, parece que aquele alcoólatra ele tem menos paciência para ouvir pessoas mais velhas falando. E alguns membros saíam, né? Entravam e saíam constantemente da sala, né? Os poucos que iam já não ficavam. Não deu para perceber muito a questão de apadrinhamento, justamente por ter poucas pessoas novas, parece que o apadrinhamento não aconteceu. Então, existe aí uma assimetria no parentesco de padrinhos simbólicos, né? Porque parece que não tem proximidade entre o veterano e o recém-chegado, que ou não se admitiu ainda como membro, ou não quis ser apadrinhado e tal. Aí a gente chega aqui numa ocorrência muito importante. O grupo, ele é muito visitado, né? Ele tem muitos membros de outros grupos que vêm visitar, vêm dar sua palavra, vêm movimentar o grupo Criança Feliz. E isso até evita, né, que fique repetitivo com os membros anteriores, que já são veteranos do próprio grupo Criança Feliz, e dá uma sobrevida ali, né? Dá uma vivência de movimentação. Mas ainda assim é externo, né? É de outros grupos e parece ainda que não tem novos membros chegando no Criança Feliz. E por fim, vem a questão do anonimato. O anonimato ele é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele protege, ele te dá um sigilo ali no grupo Criança Feliz, que você não vai ser julgado. Quando você sai do grupo Criança Feliz, o anonimato ele simplesmente não existe, né? Porque de certa forma você ainda é conhecido pelo seu vizinho mais próximo, pelo seu colega de trabalho mais próximo, pelos seus familiares, pela sua casa. Então, assim, na verdade, o anonimato, ele no grupo, ele cria um segundo ponto, que é o de você se vigiar. Você se vigia para você não criar mais fama, né? Não aumentar mais a sua fama ruim, vamos dizer assim, na sociedade. Mas no grupo mesmo ele existe. E tem outras questões do anonimato que ele é muito importante. Por exemplo, ele evita que você
vire uma pessoa conhecida, vire uma pessoa de propaganda. Isso é importante para que o membro de AA não sofra com ego inflado. Nessa parte, o anonimato é muito boa. Avançando mais um pouco, a metodologia. Como é que eu fiz a abordagem, como é que foi feita essa observação, quais foram as interações do instrumento. Primeiramente, a pesquisa ela era sincrônica, né? Isso significa que eu não fiz nenhum estudo histórico. Obviamente, a gente tem uma base histórica do AA, algumas literaturas foram utilizadas para embasar o que foi definido aqui, mas não foi colocado aqui que foi comparado historicamente como era o AA antigamente e como é o AA hoje. Na verdade, o estudo foi todo sobre o grupo Criança Feliz, os rituais e tal. Eu fiz uma observação que não interferia nas reuniões, foram 10 reuniões que eu visitei, né, 10 visitas feitas, e eu só tive 3 sessões onde eu fui lá pedir para conversar. Duas delas eu conversei individualmente com alguns membros, e uma especificamente eu conversei em uma roda de, de 6 integrantes, mais ou menos. Não foram utilizados registros de áudio ou vídeo, por questão de respeito ao anonimato, mas foi até mesmo solicitado que fosse feito um documento de fotos do grupo, do espaço, onde os membros estivessem de costas, um pouco mais longe, fotos pequenas, que não mostrassem nem rosto, nem características específicas. De certa forma, não, isso manteve a integridade e o sigilo dos membros, mas não foi colocado aqui a identificação nem de primeira letra do nome, e nem de quem seria quem por idade, por exemplo, ou por cor de pele. A metodologia também teve a questão de investimento, né? Foram feitas 20 viagens, 10 indo e 10 voltando para o grupo, né? O custo total por Moto Uber deu aí, Moto Uber e 99 motos, cerca de R$ 92. E a gente avança aqui para as considerações finais, né? É importante dizer que o grupo ele se mantém muito nessa ética e resistência. A resistência dos dois sentidos, tanto de você ter idosos mantendo sua sobriedade, mas também assim de uma resistência que o grupo sofre, porque a gente não vê muitos membros novos chegando para visitar, chegando para manter-se lá e chegando também para se declarar como membro do Criança Feliz. A gente tem uma recuperação diária, obviamente, né, que é percebido, que manter essas conversas, esses ritos, ir na cabeceira de mesa e falar o que está se pensando é muito importante. Mas, assim, a gente não vê muito um membro novo falando. E, por fim, a questão do anonimato. Como foi comentado anteriormente, existem momentos em que você vai estar em sociedade e você vai estar sujeito ao estigma, né, ao preconceito, ao julgamento. Ali o anonimato ele não vai te proteger de nada. Na verdade, você é que tem que se vigiar para tentar ser anônimo, mesmo quando você já é conhecido ou mal conhecido, né? Quando estiver em sociedade. No anonimato mesmo ele surge para você evitar propaganda, TV, fazer o espetáculo e você também ser igual aos seus companheiros dentro do grupo. Aqui nossas referências, né, os estudos do AA que foram me passados pelo grupo, um estudo de saúde e antropologia, também a gente teve aqui os estudos culturais, urbanos e de cultura. E por fim, se você conhece alguém que está precisando de ajuda, o telefone do escritório central está na tela. Eu agradeço a atenção e finalizamos a nossa apresentação.